Muito boa noite. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos, que possamos aproveitar esta uma hora em que vamos estar juntos para ampliar o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. É sempre uma oportunidade renovada e vamos que vamos, né? Vamos aproveitar a oportunidade. E já procurando nos interiorizarmos, nos harmonizarmos para fazermos a prece inicial. Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine, falando sobre diversidade dos mundos. Boa noite a todos. Vamos escolher esse tema até motivada pela descoberta que nós tivemos aí na semana passada. Não descoberta, mas a comprovação científica, né, de uma teoria que Einstein, que foi um gênio da humanidade, através da matemática, todos os cálculos, estava lá, fez aquelas teorias, né? E com o avanço da ciência, 100 anos depois, exatamente 100 anos depois, com a tecnologia já um pouco mais avançada, se pôde comprovar o que aquele gênio, aquele espírito lá já tinha feito. Então eu motivada por isso, vamos conversar um pouquinho sobre essa progressão dos mundos, essa diversidade dos mundos. Afinal de contas, para que tanto mundo, né? Para que tantas coisas? A gente se sente realmente tão pequeno, mas não tem que nos dizer para nós que nós somos insignificantes, que o nosso planeta é insignificante, que o nosso Sol, a nossa Via Láctea é insignificante. Não, muito pelo contrário. A gente observando aonde nós estamos enquadrados, isso é um grande exercício de humildade. Porque a gente percebe que nós fazemos parte de tudo isso, né? Mas nós, com o nosso orgulho, achamos que nós somos exclusivamente a nato que há de melhor na criação de Deus. A Terra é o único planeta habitado. E não é bem assim. Nós fomos todos criados, claro, por uma inteligência suprema, né, que foi Deus. Claro que quer que tudo evolua, nós vamos fazer parte disso. Mas acharmos que Deus criou só a Terra, só temos nós de humanidade aqui, e que a obra da criação se resume a isso, é realmente se achar muito orgulhoso. Então a gente ali vai se situando, vendo aonde nós estamos. Aquela hora que aparecia ali uma poeirinha, era o nosso Sol, era a nossa Via Láctea. Dentro do universo enorme, é um grão de areia. Mas é importante, porque faz parte da criação. E nós estamos aqui envolvidos. Então, a gente vê que coisa importante, mas você vê, demorou 100 anos para a gente atingir uma tecnologia para se provar, né, as ondas gravitacionais, que na verdade foi a junção de dois buracos negros, que é o nosso princípio, a gente olhar uma destruição, mas não. Eles se juntaram, essa junção gerou energia, e essa energia gerou ondas que nós conseguimos captar. Olha que interessante. Isso aí vai provando exatamente tudo isso, a extensão e como leva tempo para que a gente conheça as coisas. Até porque a gente ainda não tem os atributos, principalmente morais, para conhecer as coisas assim com a profundidade que elas têm. E aí a gente vem aqui no livro dos Espíritos, um capítulo que fala dos elementos gerais do universo. Na questão 17, Kardec pergunta o seguinte: pode o homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Claro, nós estamos numa escola primária, onde o conhecimento é primário, adequado a nós, que temos um entendimento e uma compreensão também primária das coisas. Nós não podemos fechar questão é isso, é absoluto, não. Tudo está evoluindo e nós também. Estamos adquirindo conhecimento, moralidade, para cada vez mais poder compreender essas coisas. O homem, questão 18, o homem penetrará um dia
o mistério das coisas que lhes estão ocultas. Presta atenção, estão, não são, elas estão ocultas. Olha a pergunta. A resposta: o véu se ergue na medida em que ele se depura, mas para a compreensão de certas coisas necessita de faculdades que ainda não possui. Então não adianta às vezes a gente querer isso aí, que a gente já está tendo conhecimento, é o que a gente pode ter o conhecimento, é o avanço que nós já podemos ter. O homem não poderá, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Aí vem um comentário de Kardec. Quanto mais é permitido ao homem penetrar nesses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e a sabedoria do Criador. Mas, seja por orgulho, seja por fraqueza, a sua própria inteligência o torna frequentemente joguete da ilusão. Ele acumula sistemas sobre sistemas e cada dia que passa mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Porque tem isso, quanto mais parece que a gente avança em conhecimento, mais parece que gera em muitas pessoas a descrença. Não, é muito pelo contrário. A gente vai observando nisso tudo a grandeza de Deus. E como disse a Cristina na última palestra que ela falou aqui sobre Deus, ela falou uma coisa que realmente me causou um impacto e uma reflexão muito grande. Porque a gente consegue admirar Deus na sua sabedoria, né, vendo todas essas leis, todos esses planetas ali no universo vasto, mas convivendo ali em harmonia, a gente consegue enxergar nas leis da natureza, na harmonia, Deus. A gente consegue entender. Só que quando a gente traz para o nosso íntimo, quando a gente traz para o nosso universo íntimo, a gente tem dificuldade de compreender as coisas que nós estamos passando, porque a gente acha, na nossa ilusão e na grande influência que a gente sofre da matéria, que a gente vem para cá e que não tem que ter problema. A gente fica em busca de uma felicidade utópica que não vai ser alcançada, porque nós ainda não temos os recursos internos para alcançar essa felicidade, e aí a gente se lastima, a gente reclama e acha que Deus é muito bom. A gente consegue vislumbrar Deus na natureza, mas não consegue vislumbrar na nossa vida. Principalmente nos momentos mais difíceis, em que a gente tem uma dor, que a gente tem uma perda, que a gente tem uma aflição. A gente só acha que Deus está nos auxiliando quando nós estamos nos momentos felizes, quando as coisas fluem como a gente quer, mas nem sempre as coisas que a gente almeja, que a gente deseja, vão fazer bem. É justamente ali na lida, no atrito, muitas vezes, que a gente tem com as famílias, dentro da nossa família, tendo que superar, né, uma inimizade, é justamente aí que está esse amor de Deus por nós, porque é ali que está a oportunidade para o nosso crescimento, para a gente ver as coisas de uma forma diferente, porque a gente tem duas opções: ou a gente cresce pelo amor, ou a gente cresce pela dor. E muitas vezes a dor são os momentos que mais a gente aprende. Então a gente tem que observar também a sabedoria de Deus, que está ali nos dando as oportunidades necessárias. E não é ficar perguntando por que eu estou passando por isso, por quê. Mas é procurar naquele momento o porquê, para quê. Qual o objetivo? O que essa situação está querendo me mostrar? O que eu tenho que aprender com isso? Qual é a maneira que eu tenho que enxergar essas coisas, né? Essa é a grande proposta. É na hora da aflição a gente conseguir vislumbrar algum ensinamento ali naquele momento, né? Então a gente vai vendo aqui que a gente ainda precisa avançar muito em conhecimento, né, para poder compreender as coisas. E aí vem aqui só um comentáriozinho da questão 55, é um comentário de Kardec que diz o seguinte: Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo
seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil, e deve ter destinado esses mundos ao fim mais sério do que o de alegrar os nossos olhos. Então, como a gente sempre estuda aqui e comenta, nada na criação de Deus é sem objetivo. Se há todos esses planetas, é porque eles têm um objetivo. E como nós estamos aqui numa escola primária, esses outros mundos também são escolas primárias, são planetas de regeneração, são planetas superiores, todos com o objetivo de nos receber, de receber os espíritos que vão evoluir. São as escolas. É igual a gente aqui na escola, né? A gente começa com a criança lá no prezinho, depois a criança vai para a alfabetização, e aí a gente vai crescendo, vai evoluindo, vai passando de série. É exatamente o que acontece com a vida do espírito, com a nossa vida. Nós vamos passando por etapas de aprendizado, por escolas, e essas muitas moradas aí, como Jesus já dizia, da casa do Pai, é isso, são esses mundos que são habitados, né? Que é um dos princípios básicos da doutrina, né, que é a pluralidade dos mundos habitados, exatamente para que a gente possa evoluir. E aí a gente vem aqui no Evangelho, no item que fala sobre a progressão dos mundos. Eu vou ler só o primeiro parágrafo aqui. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Então a gente observou isso, né? Desse encontro aí de dois buracos negros, aquilo ali não era a morte, né, de duas estrelas que estavam... Não, aquilo ali é uma destruição, mas aquilo ali, aquela energia, aquela matéria que é gerada, vai estar sendo transformada para dar, né, surgimento a novas estrelas, novas galáxias, novos sóis, novas terras. Então a gente vê que nada é destruído. Não, tudo está submetido à lei do progresso. Tudo que Deus criou, nós, a natureza, tudo tem esse selo da perfeição, tudo tem um selo de um objetivo, que é evoluir, que é para a gente chegar, né, a um nível mais elevado. E aí, na Gênese, eu vou ler 3 itens aqui, que também fala da diversidade dos mundos. E aí a comunicação de um espírito, que na verdade a gente lendo não parece nem uma leitura, não é uma leitura comum. Isso aqui soa aos nossos olhos como uma verdadeira poesia. E vamos ler e a gente vai prestando atenção no que esse espírito veio nos dizer. Sem dúvida, é belo haver reconhecido a ínfima posição da Terra e sua medíocre importância na hierarquia dos mundos. É belo ter abatido a presunção humana que nos é tão cara e termos nos humilhado diante da grandeza absoluta. Porém, será ainda mais belo interpretar, sob o senso moral, o espetáculo do qual fomos testemunha. Desejo falar da potência infinita da natureza e da ideia que devemos fazer de seu modo de ação nas diversas partes do vasto universo. Habituados como estamos a considerar as coisas pela nossa pobre e pequena habitação, imaginamos que a natureza não tem podido ou não tem sabido agir sobre os outros mundos, senão conforme as regras que têm sido reconhecidas aqui embaixo. Ora, é precisamente nisso que importa reformar nosso julgamento. Por um instante, lançai os olhos sobre uma região qualquer de vosso globo e sobre um dos produtos de vossa natureza. Não reconhecei aí o cunho de uma variedade infinita e uma prova de uma atividade sem igual? Não enxergais sobre a asa de um pequeno pássaro das Canárias, sobre a pétala de um botão de rosa entreaberto, a prestimosa fecundidade dessa bela natureza?
quer vossos estudos se apliquem aos seres que planam nos ares, quer desçam até a violeta dos prados, quer mergulhem sobre as profundezas do oceano, em tudo e por toda a parte, a vez de ler essa verdade universal. A natureza toda poderosa age segundo os lugares, os tempos e as circunstâncias. Ela é una em sua harmonia geral, porém múltipla em suas produções. Ela se compraz num sol, assim como numa gota d'água. Ela povoa com seres viventes um mundo imenso com a mesma facilidade que faz eclodir o ovo depositado pela borboleta do outono. Ora, se tal é a variedade que a natureza pode nos descrever em todos os lugares, sobre este pequeno mundo tão limitado, tão estreito, quanto mais dever estender esse modo de ação, ponderando nas perspectivas dos vastos mundos. Quantos mais deveis desenvolvê-la e reconhecer sua possante extensão, aplicando-a a estes mundos maravilhosos que muito mais que a Terra atestam sua imensa perfeição. Não considereis, pois, em torno de cada um dos sóis do espaço, sistemas semelhantes ao vosso sistema planetário. Não vede sobre esses planetas desconhecidos os 3 reinos da natureza que brilham em torno de vós, mas concebei a ideia de que, da mesma forma que um rosto humano não se assemelha a outro rosto em todo o gênero humano, assim também uma diversidade prodigiosa, inimaginável, se acha espalhada pelas moradas etéreas que vagam no seio dos espaços. Do fato de que vossa natureza animada começa no zoófito para terminar no homem, de que a atmosfera alimenta a vida terrestre, de que o elemento líquido a renova sem cessar, de que vossas estações fazem suceder nesta vida os fenômenos que se distinguem, não tireis a conclusão de que os milhões e milhões de planetas que vogam na extensão do espaço sejam semelhantes ao nosso. Longe disso, eles diferem segundo as condições diversas que lhes foram designadas e segundo o seu papel respectivo na cena do mundo. Eles são as pedrarias variadas de um imenso mosaico, as flores diversificadas de um admirável jardim. Olha, né, as palavras de um espírito superior que veio nos dizer sobre isso. Que nós não sabemos, nós não dominamos nada. Nós mal conseguimos alcançar e apreciar essa harmonia, essa beleza. E é claro que se no nosso planeta tem toda essa beleza, um planeta pequenininho, como a gente viu ali, um grãozinho de areia, por que a gente acha que os outros planetas que estão nesse universo enorme não têm um objetivo? Claro que tem. A natureza vai, claro, ter ali, de acordo com a atmosfera, de acordo com os elementos que constituem aquele planeta, claro que a vida vai existir de uma outra forma. Não adianta a gente querer, com a nossa tecnologia limitada, ir viajar, ir para Marte ou fazer essas excursões aí pelo planeta, querendo achar que vão achar os seres humanos vivendo como nós. Não, eles vão ter uma constituição diferente, não é com a nossa tecnologia, com a nossa ciência, com os nossos materiais aí de pesquisa que a gente vai conseguir achar, mas só por causa disso não tem? Claro que tem. E aí, para a gente terminar, vem aqui, eu li só o comentário de Kardec, mas dá para a gente ler a questão 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? E olha o que disseram os espíritos. Sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles?
E é claro, é muito orgulho da nossa parte achar que somos o suprassumo da humanidade, aqui é a criação única de Deus. Claro que não. Nós somos uma parcela da humanidade que está num dos pequenos globos, numa das pequenas escolas que são apropriadas ao nosso crescimento. Isso tem que trazer para nós realmente humildade, não é para eu sou insignificante, eu não faço nenhuma diferença. Claro que faz, a gente faz parte de tudo isso. Deus criou tudo e todos com o objetivo de sermos perfeitos. Tudo, como a gente leu aqui, está submetido à lei do progresso. Então é entender isso, é alcançar essa maravilha que nos cerca, mas também trazer esse conhecimento para dentro de nós, para nos ajudar no nosso autoconhecimento, na nossa reforma. Porque como a gente viu aqui na Gênesis, né, do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia, tudo está submetido a essa lei divina, uma lei maravilhosa. Então a gente olha tudo isso, muito bom, né? A ciência está aí pesquisando essas coisas, e como disse um dos cientistas, nós até agora, nós éramos surdos para o que acontecia no universo. Agora, as coisas, nós vamos, é como se a gente fosse uma pessoa surda ouvindo uma orquestra, né? E de repente aquela pessoa passa a ouvir. Então, com essa constatação aí das ondas gravitacionais, vai começar realmente, nós vamos começar a ouvir e a entender que tudo é dinâmico. Não está lá as estrelas paradas, não, tudo está evoluindo, tudo está progredindo, né? A morte das estrelas, mas aquela energia se aproveita para outra, e assim a gente vai numa grandeza que vai do micro ao macro. A gente vê a perfeição de Deus ali numa colmeia ou no formigueiro, naquela constituição, naquela organização social, e essa mesma sabedoria, essa mesma lei que rege o micro, o mundo microscópio, também rege o mundo, os universos, também rege o macro. Então a gente vê, claro, e por que justamente em nós Deus ia se equivocar? Por que Deus teria essa má intenção conosco de nos prejudicar ou de nos colocar aqui para sofrer? Não, nós estamos aqui para evoluir. E nós temos a medida, né, da nossa capacidade, da nossa compreensão, avançar nesse entendimento. Bom, então, era isso que eu queria falar. E agora eu vou passar para a Cristina, para que ela dê continuidade. Agradeço a todos, muito boa noite. Vamos continuar acompanhando aí, né, as descobertas. Boa noite a todos. Vamos dar continuidade aí ao estudo, né? Como Valéria estava colocando, a gente vê todas essas maravilhas, toda essa perfeição, né? Pode até nos dar um sentimento, poxa, não sou nada, né? Mas saber que a gente faz parte desse todo e que tem uma função da gente estar aqui, como que a gente pode se comportar da melhor maneira possível, né? Para que nós também possamos evoluir e tocar a nossa caminhada para chegar, fomos criados simples e ignorantes, né, do átomo ao arcanjo, seremos arcanjos. E depende de cada um de nós trilhar esse caminho e chegar mais rápido ou atrasar esse progresso. Eu também vou começar com um vídeo, que é um vídeo interessante.
Então, não precisa de palavras, né, para a gente entender que Deus nos colocou, né, estamos neste momento, nesse planeta de provas e expiações, né, somos espíritos inferiores, que ainda temos em nós a característica marcante do orgulho e do egoísmo, mas que através desse vídeo, que essa aí é a alegoria das longas colheres, nos mostra de uma forma enfática que nós somos seres que estamos aqui para conviver, né? E que a gente sozinho não dá conta de nada, nem da nossa própria vida. Precisamos do outro, precisamos da solidariedade e estamos sempre batendo cabeça, quebrando cabeça, porque a gente não se convence dessa verdade tão simples e tão clara. Então hoje o assunto que eu trouxe para a gente conversar é a piedade, que está no capítulo 13, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, né? E aqui nesse caso é uma instrução dos espíritos, do espírito Michel de Bordeaux, de 1862. O que ele nos diz? Que o egoísmo e o orgulho retardam e atrasam a nossa evolução. Nós estamos sim no planeta de provas e expiações, onde a gente é inferior, mas que enquanto a gente olhar para o próprio umbigo, que a gente não levantar os olhos e olhar o nosso entorno, e olhar para fora de nós, né, nós não vamos evoluir. A gente tem que parar de olhar para a nossa própria vida, a gente precisa ampliar a nossa consciência de mundo, o nosso olhar sobre o outro, olhar para frente e passos adiante. A gente fica parado, morrendo de pena da gente mesmo, né, achando que a gente é impotente. Não somos impotentes, somos parte desse universo perfeito. Então nós temos condições de chegar, de nos tornarmos perfeitos. É para isso que nós estamos aqui. A gente não pode perder tempo. A gente perde tempo se lamentando, perde muito tempo sendo consumido por esse consumo aí que é pregado pelas ideias da nossa cultura. Então a gente tem que ter consciência, sacudir, sabe, os nossos paradigmas, as nossas verdades e mudar. Os espíritos, então, vêm e nos dizem que o sentimento mais apropriado para nos fazer progredir, que é capaz de domar o nosso orgulho e egoísmo, que dispõe a nossa alma para a humildade, para a beneficência, que é um ato ou uma prática, uma virtude de fazer o bem, e o amor ao próximo, é a piedade. Eles descrevem a piedade como um sentimento que comove até as fibras mais íntimas da alma diante do sofrimento dos irmãos, levando-nos a estender-lhes a mão caridosa. A definição de piedade no dicionário é compaixão pelo sofrimento alheio, a comiseração, a misericórdia, dó. É a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É irmã da caridade que conduz para Deus. Então veja como é importante a piedade. E aí vamos pensar na nossa vida. Será que nós nos permitimos ser piedosos? Vibrar, deixar que o sofrimento do outro comova as nossas fibras mais íntimas? Será que a gente deixa o nosso coração enternecer-se, como dizem os espíritos aqui, sensibilizar-se, comover, emocionar, se impressionar diante das misérias e sofrimentos dos nossos semelhantes? Ou nós fugimos desse sofrimento do outro, achando que o nosso já é suficiente para os nossos ombros? Qual é a atitude que nós tomamos hoje, com todo o conhecimento que a gente tem, com todo o estudo que a gente realiza, diante do sofrimento do outro? Essa é uma aventura que traz um amargor, traz uma dor para a gente, que se você deixar que o sofrimento do outro realmente te penetre no seu íntimo,
aquilo é uma dor para você. O problema do outro passa a ser um problema seu. Então, é uma aventura que te traz dor. E nós estamos procurando dor? Penso eu que não. Estamos aqui querendo que a vida seja eternas férias, praias, passeios, viagens, compras, que a gente esteja muito feliz, muito bem, obrigado. A gente não permite isso. Porque essa aventura, ela está ao lado da desgraça. Mas, no entanto, é aí, na minha aliança com o meu próximo mais próximo, com o próximo mais distante, estamos falando aqui de humanidade. O vídeo que a gente viu ali, aquele redondo, né? As pessoas estavam dispostas de maneira circular, porque é assim que a gente se relaciona com todo mundo. Ao mesmo tempo que me traz dor, me traz a maior alegria que eu posso sentir nessa vida. Então nós estamos procurando nosso tesouro no lugar errado. Quando eu dou a mão a alguém que sofre e que eu vou com ele, eu fico feliz. É uma das mais sublimes sentimentos, sensações de que nós podemos ter. É muito importante que o outro não se sinta só. Olha como nós temos o pensamento de que, às vezes, a gente aprende a doutrina espírita e, por nossa inferioridade, a gente distorce as coisas conforme os nossos interesses. Então, se a pessoa está no mundo de provas e expiações, está passando por aquilo, alguma coisa ela fez. Alguma coisa ela fez para merecer passar por isso, porque nada acontece por acaso. Não vivemos nada que não possa nos ajudar, nos melhorar. Então, essa pessoa está sofrendo porque ela fez coisa errada. Mas eu estou aqui convivendo com essa pessoa e vendo isso para dar a mão. Deus não quer que a gente passe pelas nossas provas, pelos nossos exercícios, sem ter um apoio. Na escola, a gente não tem o professor, a gente não tem aquele que está ali para nos auxiliar, para nos explicar. Pois é, nós somos os instrumentos de crescimento uns dos outros. Então, como é importante, por mais que a minha dor esteja dilacerando meu coração, eu saber que eu não estou só. Eu não estou só. É para isso que nós estamos aqui. Não é para dizer que o outro tem que viver isso mesmo, né? E quando eu me disponho a aprender essa lição, que não é tão simples assim, porque sempre o nosso interesse pessoal, né? Eu estar em casa, na hora do meu descanso, com a minha família, para assistir um filme, ou ir num churrasco, ou ir numa festa, e tem alguém que precisa que eu saia, que eu socorra, que em vez de comprar mais uma blusa, eu vou pegar esse dinheiro e comprar remédio para alguém. Em vez de eu ficar no conforto do meu lar, vou ter que sair andando na chuva para atender alguém. Isso é o que eu preciso fazer. E você acha que isso é simples? Não é, é porque é sair do meu lugar onde estou, é sair do conforto daquilo que eu acho que é bom e que é seguro para mim. Mas não tem segurança nenhuma nisso. Nós não vamos chegar a lugar nenhum fazendo isso. Os Espíritos nos dizem assim, que a piedade e essa doação para o outro não apresenta o forte sabor dos gozos mundanos. E realmente tem um forte sabor, não é? Quando a gente se entrega às paixões, das festas, da plenitude das coisas, da compração, do consumismo, isso tem um sabor forte. Quando eu vou para a churrascada, beber cerveja, quando eu perco meu tempo jogando conversa fora, falando mal dos outros, isso tem um forte sabor, que muito nos agrada. Mas a piedade, a caridade, não nos traz as fulgentes decepções e o vazio que tudo isso nos traz. Quando somos jovens, achamos que aproveitar a vida é isso, é estar na onda, estar na crista da onda, é agradar os outros. Depois vamos amadurecendo, vamos abaixando nosso facho, nos recolhendo, mas também nos recolhendo na nossa casa, no nosso mundinho. Também não vamos para fora dali, daquele círculo estreito, para fazer nada de grandioso.
Porque nós, cada um de nós, pode fazer algo de grandioso, que seja um sorriso, que seja um estender de mãos, que não seja gastar dinheiro. Todos nós podemos fazer. Não fazemos porque não queremos. Porque não estamos despertos para o verdadeiro sentido de estarmos aqui. Os Espíritos nos dizem que quando a piedade é profundamente sentida, ela é amor, ela é devotamento, ela é uma virtude por excelência ensinada pelo Divino Mestre. Jesus esteve aqui há 2000 e tantos anos atrás para nos ensinar lições que até hoje não colocamos em prática. Só achamos muito bonito, conforta o coração, mas ele vem e ele é doce, sempre foram doces, mas foram muito incisivos e firmes as lições. A gente tem que ir à luta, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que segui-lo como exemplo, não só ficar achando lindo, porque ele é o espírito mais evoluído que já esteve aqui na Terra, mas ele também começou simples e ignorante. Deus não fez só ele já assim no top de linha, não. Ele teve que batalhar para chegar lá. E ele vem ensinar isso para a gente. Que a nossa verdadeira casa não é esta. É o reino de Deus, que a gente tem que fazer por onde chegar lá. Então não dá para ficar se enganando mais. Nós estamos em 2016. Não dá para fingir que servir a Deus é só ficar olhando para o céu, contemplando, orando, rezando, seja lá qual for a denominação que a gente dê para isso. A gente pedir a Deus para ajudar os outros. A gente pede a Deus, sim, pelos espíritos, né? A gente pede a Deus pelos aqueles que a gente sabe que têm necessidade. Mas nós somos os instrumentos de ação aqui na matéria. Não adianta eu pedir para ele e não ser a luzinha que está ligada aqui embaixo para ele me usar para ajudar ninguém. Né? Existe uma historinha aí de uma pessoa numa enchente que ficou lá no telhado da casa, pedia: meu Deus, me ajuda, sai daqui. E aí veio um barco, ele não quis ir. Veio um helicóptero, ele não quis ir. Veio sei lá mais o que, também não quis ir, estava esperando Deus me salvar. Quando ele chegou do outro lado: mas eu pedi tanto para você me salvar. Ué, mas eu mandei, as pessoas foram lá para te ajudar. Você não quis. Então, o livre-arbítrio, aí está, a nossa escolha, ela é diária. Eu estou com pressa, estou passando pela rua, que eu tenho milhões de coisas para fazer num dia, e vejo, sei que tem um amigo meu que está precisando de ajuda, ou até vejo ele na rua, atravesso a rua, que agora não vai dar tempo de eu conversar. Ele está tão angustiado, vai ficar me alugando, não é assim que a gente usa esse termo? Vai ficar me alugando toda a vida. E agora eu não posso. Esse tipo de atitude não vai levar a gente a lugar nenhum. Os Espíritos nos dizem que nós temos que servir além do dever, que jamais devemos sufocar essa emoção celeste ou fugir dos aflitos para que a visão das suas misérias não nos perturbe por um instante a feliz existência. Isso é o que a gente mais faz. Fugir de problema. A gente não fala isso? Estou fugindo de problema. A gente está querendo sair pela tangente. E os Espíritos nos dizem: jamais sufoqueis. E nos dão uma advertência: temei ficar indiferentes, quando puderdes ser úteis. Tranquilidade conseguida ao preço de uma indiferença culposa é a do mar morto. Oculta na profundeza de suas águas a lama fétida e a corrupção. É isso que os Espíritos nos falam aqui. Temei ficar indiferentes. Então hoje eu escolhi esse tema porque para que a gente saia da nossa indiferença. Num planeta, vamos falar de Brasil, vamos falar da nossa cidade, onde tem tanta gente pobre, tanta gente que passa problema, tanta gente com tantas necessidades, mas eu ando de carro, o problema do ônibus não me afeta, a não ser o trânsito que fica ruim, não é? Eu não estou nem aí que as pessoas estão andando de guarda-chuva dentro do ônibus, tamanho o estado caótico que se encontram os ônibus na nossa cidade. Que alguém fica 1, 2 horas esperando o ônibus, não me interessa, desde de que a pessoa que trabalha para mim saia mais cedo de casa, se vire, venha a pé, mas chegue na hora.
Então, nós estamos anestesiados pela indiferença. Porque quando aquilo toca, vibra no nosso... é impossível ficar alheio, não fazer nada. Quando a gente se deixa sensibilizar, é impossível não fazer nada. Nós vemos milhões de pessoas reunidas no carnaval, não é? Que sai daqui, vai para lá, gasta o dinheiro que nem tem, para fazer parte daquela folia. E quando a gente tem que reivindicar ser cidadão, o Espiritismo nos ensina a ser cidadãos. A gente tem que agir onde a gente nasceu. Não foi por acaso que eu estou nessa família, nessa cidade, nesse bairro, nesse lugar. Mas é para que eu haja. Né? Na hora que é para a gente reivindicar coisas estruturais, né? Na nossa cidade, por exemplo, que não tem calçamento, que o mato está crescendo, que não tem escola, que não tem limpeza na escola, que tem surto de dengue, de zika. Eu não sei quantas pessoas foram naquele ato, né? Na sexta-feira. Pelo que eu vi na internet, tinha bastante gente, mas não o número que deveria, porque são as pessoas afetadas por isso. Então, o que eu estou fazendo? Né? A dengue e a zika não são problemas meus, agora passou a ser. Eu também tenho que olhar para a casa do vizinho, para ver se lá tem alguma coisa que o mosquito pode me morder. Agora, se no meu bairro, na minha cidade, não tiver zika, eu vou olhar lá na televisão e vou pensar, que coisa, né? Que coisa. Quando tem enchente no sul, é bem longe daqui. Quando o pessoal fica desabrigado lá, não está no meu calo aqui. Agora, quando a tragédia é aqui, eu adoro que todo mundo olhe para cá e mande as coisas para cá, para que eu possa restabelecer a minha vida. Então, o orgulho, o egoísmo e o interesse pessoal é que nos movem. Se a gente quer sair disso, se a gente quer ser feliz e ir para mundos melhores, nós temos que dar um basta nisso, dar uma virada nisso. Compreendei quais são as vossas obrigações para com o semelhante. E os Espíritos nos incitam a ir ao encontro. Lembrar das palavras de Jesus: quando vestirdes a um desses pequeninos, pensai que é a mim que os fazeis. É na caridade que devemos procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida, a beneficência. Quando a gente amplia nosso horizonte, quando a gente vai em busca do outro que necessita, primeiro a gente vê que os nossos problemas não são nada, né? Frente ao que outras pessoas enfrentam. E tendo esse olhar pelo Espiritismo, tem outras facetas que a gente tem que pensar. Primeiro, aquele em que eu, às vezes, não ajudo, deixo passar. Como a nossa verdadeira vida é a espiritual, quem sabe aquela pessoa, aquele ser, não é alguém muito querido meu, que nessa encarnação não estamos tão próximos, mas que num entrelaçamento aí eu deixei passar, porque eu achei que eu não me importava. Então eu vou me arrepender e muito, né, de ter deixado passar essa oportunidade. Então a gente deve realmente pensar e se esforçar de olhar cada um como nosso irmão, como nosso querido, não só no nosso mundinho. E os Espíritos nos falam aqui também, esse aqui já no item a fé e a caridade, no capítulo 11, que é o capítulo da lei do amor, de amar ao próximo como a si mesmo. Olha que coisa interessante que eles nos dizem. Sim, meus filhos, é inútil querer o homem, ávido de prazeres, iludir-se quanto ao seu destino terreno, pretendendo que seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Certo que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, o qual se conquista mais facilmente com a ajuda do corpo e do mundo material. Sem contar as vicissitudes comuns da vida,
A diversidade dos vossos gostos, as vossas tendências, as vossas necessidades são também o meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Porque somente à custa de concessões e sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Somos únicos, somos diferentes. As pessoas não vão ser como nós de fazer as coisas para nos agradar. E essa é a oportunidade que nós temos nessa convivência de crescer, de abrir mão, de aceitar, de respeitar, de não querer que o outro seja exatamente aquilo que eu quero que ele seja, mas que permita o que ele seja o que ele é. Nos nossos círculos mais íntimos, a gente quer que o outro seja... A verdade é a nossa, não é a do outro. Principalmente se a gente tem uma hierarquia, uma superioridade, né? Os superiores e os inferiores. Se a gente acha que tem uma ascendência sobre aquele círculo, a gente quer impor a nossa vontade. A gente pensa que é certo isso. Não se abre a ouvir o outro, como ele se sente. Isso também é caridade. Essa é a caridade mais importante, que é a caridade moral. É a caridade de se abrir para escutar e para entender o raciocínio, para entender como o outro pensa, sair dessa coisa do certo e errado, do julgamento. Eu estou certo e o outro está errado. Ou eu estou errado e o outro está certo. Podem ser visões diferentes de uma mesma situação. Mas eu só vou conseguir enxergar isso e ampliar a minha visão, tirar essa coisa da nossa visão para o nosso umbigo, se eu permitir que o outro fale. Com os meus filhos, com os meus netos, não é? Com meus colegas de trabalho, porque eu sou organizado, eu sou perfeccionista. Então, aqui onde eu estou, só se faz as coisas assim, senão não vai dar certo. Nem escuta uma outra forma de fazer que pode não te parecer tão assim organizada, mas que pode otimizar seu tempo. Eu vi outro dia uma historinha do Mário Sérgio Cortella que eu achei interessante. Ele diz que isso aconteceu numa fábrica de pasta de dente, aqueles tubinhos, né, de pasta de dente que a máquina botava na caixinha. Isso há muitos anos atrás, aquilo às vezes a caixa ia vazia, ia sem a pasta de dente. Aí juntou-se uma equipe de engenharia, né, com todo o seu conhecimento, gastaram uma nota, fazendo uma máquina que vinha com um bracinho lá, na hora que estivesse vazio, parava a produção, não sei o que e tal. E eles perceberam que dentro de 2 meses, que o negócio não ia mais caixinha vazia, de jeito nenhum. E acharam aquilo o máximo. E foram olhar a máquina. Poxa, nossa máquina, gastamos um dinheiro, né? Usamos todo o nosso conhecimento, a máquina está dando certo. Quando eles foram olhar, a máquina estava desligada. Mas como? Como a máquina está desligada? Os operários compraram um mega ventilador e puseram virado. Quando a caixinha estava vazia, a caixinha voava. Eles fizeram a vaquinha, gastaram R$80, aí a caixinha voava, não teve mais problema. Mas por que vocês fizeram isso? Aquilo dava muito trabalho, a gente tinha que ir lá, tirar o negócio, ligar a máquina de novo, não sei o quê. Então, aquele que eu julgo que não tem conhecimento como eu, pode ter a sabedoria, né? E fez a coisa funcionar muito melhor do que eu, com todo o conhecimento, com toda a engenharia, com todo o dinheiro do mundo, né? Então, é assim que a gente tem que se comportar no mundo. E eu trouxe uma historinha, para finalizar aí, que eu acho que pode fazer a gente pensar um monte de coisa, né? Eu vi na internet, tá? E a internet diz, né, está dizendo lá, que é de uma jornalista chamada Tete Barbosa, que é jornalista publicitária e mora no Recife. Mas vamos nos atentar ao que ela está querendo nos mostrar. O caminho de volta. Já estou voltando. Só tenho 37 anos e já estou fazendo o caminho de volta. Até o ano passado eu ainda estava indo.
Estava indo morar no apartamento mais alto do prédio, no bairro mais nobre, indo comprar o carro do ano, a bolsa de marca, a roupa da moda. Claro que isso, durante o caminho de ida, eu fazia hora extra, fazia serão, fazia dos fins de semana eternas segundas-feiras, até que um dia meu filho quase chamou a babá de mãe. Mas, com quase 40, eu estava quase chegando lá. Onde mesmo? No que ninguém conseguiu me responder, eu imaginei que quando eu chegasse lá, ia ter uma placa com a palavra fim. Antes dela, avistei a placa de retorno e nela mesmo dei meia volta. Comprei uma casa no campo, maneira chique de falar, mas ela no meio do mato mesmo. É longe que só gota serena, longe do prédio mais alto, do bairro mais chique, do carro mais novo, da hora extra e da babá quase mãe. Agora eu tenho menos dinheiro e mais filho, menos marca e mais tempo. E não é que meus pais, que quando eu morava no bairro nobre, me visitaram 4 vezes em 4 anos. Agora vem para cá todo fim de semana. E meu filho anda de bicicleta, eu rego as plantas e meu marido descobriu que gosta de cozinhar, principalmente quando os ingredientes vêm da horta que ele mesmo plantou. Porque aqui, quando chove, a internet não chega. Eu fico torcendo que chova, porque é quando meu filho, espontaneamente, por falta do que fazer mesmo, abre um livro e, pasme, lê. E no que alguém diz, a internet voltou, já é tarde demais, porque o livro já está melhor que o Facebook, o Twitter e o Orkut juntos. Aqui se chama aldeia, e tal qual uma aldeia indígena, vira e mexe, eu faço a dança da chuva, o chá com a planta, a rede de cama. No São João assamos milho na fogueira. Aos domingos, converso com os vizinhos. Nas segundas, vou trabalhar contando as horas para voltar. Aí eu me lembro da placa retorno e acho que nela deveria ter um subtítulo que diz assim: retorno, última chance de você salvar sua vida. Você provavelmente ainda está indo, não é culpa sua, é culpa do comercial que diz: compre 1, leve 2. Nós da banda de cá esperamos sua visita, porque sim, mais dia, menos dia, você também vai querer fazer o caminho de volta. Então hoje a minha intenção vir para cá é, assim, conclamar que a gente faça o caminho de volta. O caminho de volta para a simplicidade, se a gente não puder, né, fazer isso de largar tudo, o caminho de volta para aquilo que realmente importa, que são as pessoas, a convivência, não é? Para que a gente possa, quando os nossos seres amados partirem, ou quando a gente partir, que nosso pé esteja marcado na vida, mas como uma pessoa a ser lembrada por todo o bem que fez. Não que a gente queira que os outros saibam o bem que você fez, mas a vibração em torno daquele que pratica o bem é uma vibração boa, porque tem um retorno daquele que você conseguiu trazer de volta a esperança, trazer de volta o sorriso. Você será sempre lembrado, e essa energia, como o pensamento é aquilo que move o universo, né? Com o pensamento, o amor é que move o universo. O pensamento é a forma de comunicação. Então, sempre, nas nossas dificuldades, seremos amparados, sustentados, né? Por todos aqueles que a gente conseguiu passar um sorriso. Então, essa é a meta da nossa vida. Né? Viemos aqui hoje e estamos vendo o retorno, a placa do retorno. Agora, se vamos seguir em frente ou se vamos continuar indo ou vamos voltar, é uma decisão de cada um de nós. Uma boa noite a todos e que essa semana a gente possa refletir bastante sobre tudo isso. Boa noite.